Continuando a gravação da lei orgânica, agora vamos para a seção dos transportes. Tá? Artigo 150. Compete ao município organizar, prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão o serviço de transporte coletivo que tem caráter essencial na forma do inciso 5 do artigo 30 da Constituição Federal. Então, a Constituição fala que o transporte é caráter essencial, ou seja, é uma das coisas que não pode faltar em lugar nenhum. Nenhum município pode deixar de prestar o transporte público. É proibido pela Constituição. Por isso que aqui o município tem que organizar e prestar diretamente, ou seja, diretamente pela prefeitura, né? Muitos municípios você vê lá que é a própria prefeitura que mantém o serviço de transporte público, ou sob regime de concessão, que é o caso da Prefeitura de Santos. A gente tem uma concessão para a empresa de transportes. A prestação do serviço de transporte coletivo deve ter como objetivo a acessibilidade de todo cidadão, valor da tarifa condizente com o poder aquisitivo da população, boa qualidade do serviço e a garantia de rentabilidade do capital empregado. Então, aqui são 4 objetivos que essa prestação de serviço deve ter. Ou seja, todo mundo tem que poder acessar, então a gente tem que garantir que as linhas cheguem em todos os bairros, não pode ter um bairro que não é atendido por linhas municipais. O valor da tarifa tem que ser condizente com o poder aquisitivo da população, ou seja, não pode ter uma tarifa que seja excludente a ponto de ninguém conseguir utilizar. Boa qualidade do serviço, esse daí fica a critério de cada um avaliar, sabe como é que é, né, os nossos ônibus. E a garantia de rentabilidade do capital empregado, ou seja, tem que garantir que o dinheiro que está sendo empregado ali seja de rendimentos. Renda serviço, renda qualidade, renda esse tipo de coisa, tá? Vamos continuar. 152. A lei disporá sobre as condições, os requisitos e incentivos que facilitem a prestação do serviço de táxi, transporte coletivos escolares, autolotação em peruas e demais meios de transportes alternativos do município. Eu estou falando que todos esses outros meios de transporte que não é o serviço público, eles têm que ser regulados por uma lei específica, tá? Então tem que ter lei. É por isso que aqui a gente ainda não tem, por exemplo, a lotação em todos os bairros, porque tem uma lei que diz aonde as lotações podem atender a população, principalmente ali nos morros, onde ela que é mais fácil de subir e descer e tal, na divisa. Então, tudo isso é regulado por lei municipal, tá? 153. Compete ao município avaliar as condições, os requisitos e incentivos que facilitem a implementação e alteração do sistema de transporte intermodal e intramodal. Está falando que é o próprio município que vai definir quando o transporte ele sai da cidade ou ele é dentro da cidade. Ele determina quais são as linhas, determina esse tipo de coisa. Parágrafo único. O exercício da competência que se refere a esse artigo pode abranger a organização e a gerência de tráfego local, estacionamentos, atividade de carga e descarga, transporte coletivo, transporte de passageiros em ferrovias, hidrovias, implantação de ciclovias. Então, tudo isso, a gente está falando da parte pública, tá? Não é estacionamento particular. Estacionamento público, onde é zona azul, onde não é, tudo isso faz parte da administração pública. Seção do 5, trata do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à comunidade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Então está falando que todo mundo tem direito ao meio ambiente, né, ecologicamente equilibrado, ou seja, que não esteja poluído, e é dever de todo mundo, do poder público e da comunidade, defender e preservar o meio ambiente. Tá? Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao município. Agora está falando o que o município tem que fazer para assegurar o direito ao meio ambiente. Então, item 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Beleza. E item 2. Definir em lei complementar os espaços territoriais do município a serem especialmente protegidos, bem como seus componentes, vedada qualquer utilização que comprometa a sua integridade. Então, ele está falando aqui, por lei complementar, a gente vai definir onde é a área de preservação. Tá? Número 3. Exigir na forma da lei para instalação de obra, atividade ou parcelamento do solo potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, relatório de impacto ambiental a que se dará publicidade e se discutirá em audiência pública após análise do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Ele está falando que na hora que for fazer uma obra, que for fazer uma construção, qualquer tipo de coisa que possa ter impacto negativo ao meio ambiente, primeiro, antes de se fazer,
você tem que fazer um relatório de qual vai ser esses impactos ambientais e vai ser dado publicidade para esse relatório e vai ser feita audiência pública para discutir se isso vai ser realmente autorizado ou não, tá? Imagina que querem, sei lá, construir um shopping na beira da praia. Aí vão falar, peraí, quais são os impactos que esse shopping lá na beira da praia vai dar? Então tudo isso vai ser discutido e a audiência pública para saber se vai ser autorizado. Item 4. Controlar a produção, a comercialização, a estocagem, o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco efetivo ou potencial à vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente, fiscalizando na forma da lei. Então, é o município que controla a comercialização de coisas que são perigosas, como, por exemplo, produtos químicos, gás, combustível, coisa que pode explodir, coisa que pode contaminar o meio ambiente. Então, isso tudo é controlado pelo município. Eles determinam onde pode ter, por exemplo, um posto de gasolina. Você não pode simplesmente pegar um terreno da esquina da casa, destruir e falar, vou fazer um posto de gasolina. Não é assim que funciona. Tem que ter uma autorização do município, porque eles determinam exatamente onde as substâncias que são prejudiciais ao meio ambiente, elas são comercializadas. Tá? Item 5. Tornar obrigatória a educação ambiental em sua rede de ensino, bem como promover a conscientização da comunidade para a preservação do meio ambiente. Então é obrigatório ter educação ambiental nas escolas. Tá? Item 6. Proteger a flora e a fauna, vedada na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a função ecológica, que provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Então cabe ao município proteger a nossa flora e a nossa fauna, e é proibido qualquer tipo de práticas que coloquem em risco o meio ambiente ou que submetam animais à crueldade. Tá? Uma das leis que tem no município, que é parte desse artigo aqui que foi criada essa lei, é que proíbe a apresentação com animais. É por isso que os circos que vêm para nossa cidade não têm animais, é por isso que os teatros, por exemplo, o Sesc já teve teatro que corria em outras cidades, que tinha apresentação com animais, quando chegava aqui em Santos, não podia ter apresentação com animais. Então, esse tipo de coisa é proibido na cidade, exatamente em função desse artigo da nossa lei orgânica que proíbe que se submetam animais à crueldade. A crueldade, como é um termo muito relativo, né, uma pessoa que pode considerar que só do animal estar preso já é crueldade. Então, só dele estar enjaulado lá, ele já não pode ser apresentado, por exemplo. Item 7. Proteger a comunidade contra a poluição sonora e visual causada por atividades industriais, comerciais, de lazer e outras. Então, cabe ao município proteger a comunidade da poluição sonora e visual causada por atividade industrial, comercial e de lazer. Então, quando vai ter um show, por exemplo, cabe ao município determinar onde vai ficar o palco, para qual lado vão ficar viradas as caixas de som, para proteger a comunidade da poluição sonora, por exemplo. Tá? Então, quem determina isso? É o município, não é o cara que está organizando o show que fala, não, eu quero virar a caixa de som em direção àquele prédio ali. Não é assim que funciona. A lei manda que o município organize isso. Item 8. Dar destinação adequada aos resíduos urbanos e hospitalares. Então, é o município que dá destinação para o nosso lixo, tá? Que é os resíduos urbanos e também o lixo hospitalar, que é o lixo contaminante. Por isso que tem uma empresa que pertence à Prefeitura Municipal que faz esse trabalho. Acho que é a Prodesan, que é os caminhões de lixo e tal. É uma empresa pública que faz esse trabalho porque é papel do poder público fazer isso, como diz a nossa lei. Item 9. Disciplinar em lei o horário itinerário a ser percorrido nas vias do município por veículos transportadores de carga perigosa, de qualquer natureza, ou potencialmente nocivas à população, ao meio ambiente, bem como o acondicionamento dessas cargas. A gente já tinha falado na parte de comercialização de coisas, produtos químicos e tal, e também é disciplinado em lei horário e as avenidas em que podem ser transportados esse tipo de coisa. É por isso que vocês não veem, por exemplo, caminhão passando na Avenida da Praia carregando aqueles caminhão carregando produto químico, por exemplo. O cara quer ir pro porto, ele tem que ir lá pela portuária. Por que ele não pode ir pela Avenida da Praia se tiver com menos trânsito? Porque a lei proíbe. Tá? Então, tem itinerários que podem ser percorridos e também tem horários. Em alguns locais, até o horário ele é controlado para esse tipo de transporte. Item 10. Proibir o transporte de rejeitos tóxicos nas vias públicas do município. Então, cabe ao poder público fazer
essa proibição. É claro, a gente já viu que ele regula, então ele também pode proibir. Ele também proibir no território municipal a utilização de qualquer área para servir de depósito de lixo químico. Então ele está falando que é proibido depósito de lixo químico no território municipal de Santos, tá? Em qualquer área, ou seja, nem lá na Ilha Caraguá pode ter um depósito de lixo químico, está proibido. Item 7. Disciplinar, na forma da lei, a implantação de áreas verdes nas construções em geral. Então, áreas verdes, que seriam aqueles jardins e jardins verticais, esse tipo de coisa, em qualquer construção, ele é disciplinado pelo município. Então, mesmo que você construa, o Mendes, ele quer construir um shopping e ele quer colocar um jardim lá no telhado do shopping. Pode? Não sem autorização municipal. Por quê? Porque quem disciplina a implantação de áreas verdes nas construções é o município, tá? Então, mesmo que isso pareça bom, né, a construir um jardim no telhado do shopping é bom para a cidade, vai ficar bonito, vai ter árvore, é melhor para o meio ambiente, mas tem que ser autorizado pelo município. Artigo 155. O município garantirá a preservação do meio ambiente no seu território, evitando reflexos negativos no ambiente regional. Então, o município vai garantir que o meio ambiente, né, não influencie negativamente os outros territórios da região. Então, por exemplo, a gente disciplina ali como é que é o tratamento de esgoto que sai lá no mar. E aí a gente fala, não pode, né, só para evitar que a gente fique ruim, jogar todo o nosso lixo em direção à praia de São Vicente, por exemplo. Seria proibido, entendeu? Continuando, o artigo 156, o município consignará anualmente no orçamento percentual para a preservação e recuperação do meio ambiente, então tem que reservar um dinheiro, tá, para essa atividade de recuperação. Artigo 157, o poder público apoiará, através dos seus próprios dispositivos legais, as ações da Polícia Florestal na defesa do meio ambiente. Então está falando que a Prefeitura tem que apoiar a Polícia Ambiental. 158. O município estimulará a pesquisa e a utilização de fontes energéticas alternativas e limpas, como gás natural, a energia solar e a eólica. Então, fontes energéticas alternativas e limpas. Aí ele vem aqui e coloca gás natural. Dá para ver que essa lei ela é bem antiga, porque eles acreditavam que o gás natural era uma fonte limpa, e não é uma fonte poluidora. A energia solar e a eólica, elas são fontes limpas, tá? Mas aqui tá, na lei diz que o gás natural é uma fonte energética limpa e que tem que ser estimulada. Então, seria muito sacanagem uma questão sobre isso, mas gravem que aqui eles colocam fontes energéticas alternativas e limpas: gás natural, energia solar e energia eólica, tá? Vamos continuar. Artigo 159. Os manguezais, os costões, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, as margens do rio, as encostas dos morros, a região do estuário, o Vale do Quilombo, as praias e seus jardins, os canais de drenagem ficam sob proteção do município, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Então, todos esses itens que a gente listou agora ficam sob cuidados do município. Tá? Não pode se terceirizar, por exemplo, para quem cuida da praia. Não, vamos deixar esse pedaço de praia aqui para os donos dos quiosques. Não, esse tipo de coisa não pode. Tá? Tudo isso que a gente colocou aqui pertence ao município e eles que têm que tomar conta. Parágrafo único. O município deverá promover medidas de ação judicial ou policial, interditando obras ou atividades semelhantes que se instalarem nesses locais, executando sua imediata remoção. Ou seja, quando alguém tentar fazer uma construção ilegal em algum desses locais que a gente listou aqui acima, manguezal, na praia, na encosta do morro, o município tem que imediatamente promover ação judicial e policial para interditar aquilo, para tirar aquelas pessoas de lá e evitar que aquela construção seja finalizada, tá? Artigo 60. É assegurado a todos o livre acesso às praias do município, que serão consideradas patrimônio público inalienável e reservado perpetuamente à população. Então está falando que todas as praias do município de Santos têm que ter livre acesso. Por isso que aqui a gente não tem praia fechada, que nem tem em Maresias, no Guarujá, porque a lei não permite que tenha praias fechadas em Santos, tá? E outra, aqui está falando que elas são patrimônio público inalienável, ou seja, não podem nunca ser vendidas, e reservado perpetuamente à população, ou seja, para sempre pertence à população.
Artigo 1º. Sempre que, por qualquer motivo, for impedido ou dificultado o acesso às praias, o município adotará providências imediatas para a garantia desse direito. Então, se alguém tentar impedir o acesso, o município vai lá e tem que imediatamente tomar providências. Parágrafo 2º. O município deverá utilizar-se da desapropriação para a abertura de acesso a que se refere esse artigo. Ou seja, ele vai utilizar de um instituto que se chama desapropriação quando alguém estiver tentando impedir o acesso de alguém à praia. Então, sei lá, imagina que você coloca um carro na entrada onde passa as pessoas, impedindo que elas tenham acesso. Aí alguém pode desapropriar o seu bem, tirar ele de lá. Então a prefeitura passa a ser dona do seu carro, toma conta do seu carro, guincha, leva embora para poder desapropriar você e dar abertura acesso à praia. Continuando, artigo 161. O município estabelecerá consórcio com outros municípios, objetivando as soluções de problemas comuns relativos à proteção ambiental, particularmente quanto à preservação e equilíbrio dos recursos naturais. Então está falando que o município pode estabelecer consórcio, ou seja, pode entrar em negociação com outros municípios da região, com Guarujá, com Cubatão, São Vicente, para poder objetivar a solução de problemas comuns, ou seja, algo que está afetando todo mundo. Imagina que tem, sei lá, uma mancha de óleo na praia. A mancha de óleo não é só na Praia de Santos, ela vai afetar o Guarujá, vai afetar São Vicente. Então, eles podem se juntar numa ação em comum para resolver o problema, tá? Mo, fecha a porta para mim, por favor, mó barulho ali fora. Artigo 162. As áreas declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação, objetivando a implantação de unidade de conservação ambiental, serão consideradas espaços territoriais especialmente protegidos, não sendo permitidas nelas atividades que degradem o meio ambiente, blá blá blá. A gente já viu que áreas que o município pode declarar que uma área é de utilidade pública, né, pode fazer desapropriação, e aqui ele está falando que esses locais, eles, se o objetivo daquela desapropriação for a conservação ambiental, então a gente vai transformar aquilo dali em área protegida, tá? Artigo 63. Aquele que explorar recursos minerais, inclusive a extração de areia, cascalho ou pedreiras, somente o fará após a apresentação de relatório de impacto ambiental. A gente já viu lá que para fazer obra você tem que ter impacto ambiental, com certeza para fazer uma extração de minerais você também tem que ter esse relatório de impactos ambientais. Artigo 64. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções administrativas e penais, independentemente da obrigação de reparar os danos. Ou seja, se a empresa ou a pessoa física, né, causar dano ambiental, ela pode responder administrativamente, ou seja, multa para o município, ela pode responder penalmente, ou seja, vai responder pelo crime que ela cometeu, e vai ter que reparar os danos causados, tá? Artigo 65. O poder público manterá o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. A gente já viu que ele sempre cria um conselho municipal, dependendo do que ele está tratando, né? E artigo 166, o município criará o Fundo de Preservação Ambiental, então ele cria lá um fundo para captar recursos para poder atender tudo isso que a gente viu aqui em cima. Agora vamos falar dos recursos hídricos e minerais. Artigo 172. O município participará do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, através do qual se assegurará meios financeiros e institucionais para... Bem, recursos hídricos a gente sabe que está falando da água, tá? Agora ele vai falar quais são o que vai ser assegurado nessa política que trata da água. Então, utilização racional das águas superficiais e subterrâneas e a sua prioridade para o abastecimento da população. Então, a prioridade é abastecer a população, tá? E tem que ter, o município tem que assegurar que seja utilizado de modo racional, então que não tenha desperdício. Tá? Item 2. O aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos custos das respectivas obras. Então, o aproveitamento do máximo de recursos que nós tivermos. Então, a gente tem praia, a gente tem rio, a gente tem fossos, a gente tem cachoeiras. Então, isso tudo são múltiplos recursos que podem ser aproveitados. Daí tem que ser divididos os custos das obras. Item 3. A proteção das águas contra ações que possam comprometer o uso. Isso daí faz parte da proteção do meio ambiente, mas aqui tem um item para falar da proteção da água específico. Item 4. A defesa contra eventos críticos, que ofereçam risco à saúde e segurança da população e prejuízo econômico ou social. Então, a defesa contra evento crítico é, por exemplo, uma seca.
né? Uma seca que está oferecendo risco de acabar a água, de ter racionamento, então a gente tem que assegurar a defesa contra esses eventos, ou seja, tem que se precaver, né? Tem que ter uma reserva, tem que ter uma outra fonte que possa alimentar a rede de água da população se uma faltar e assim por diante. Item 5. A gestão das águas de interesse exclusivamente local. Então, o município é que vai gerir, ou seja, ele vai administrar, ele vai tomar conta das fontes de água que tenham interesse somente local, que só do município. Imagina que tem ali uma fonte de água, um rio que começa em Santos e morre na Praia de Santos. Ele é todo nosso. Então é a gente que toma conta dele, tá? Artigo 173. Para proteger e conservar as águas e prevenir os seus efeitos adversos, o município adotará medidas no sentido de... Agora está falando quais são medidas que eles vão tomar para poder proteger. Tá? Isso aqui tudo é bem parecido com o que a gente acabou de ver no capítulo anterior que falava do meio ambiente. Mas aqui está falando especificamente da água, mas é praticamente as mesmas coisas. Ó, a instituição de áreas de preservação de águas, ou seja, a gente viu que tinha área de preservação ambiental e tem área de preservação de água. Tá? Zoneamento de áreas inundáveis, ou seja, determinar onde pode ser inundado para poder criar novos reservatórios, né? Implantação de sistema de alerta da Defesa Civil para garantir saúde, então, quando tiver um evento hidrológico indesejável. Então, a Defesa Civil vai alertar a população, por exemplo, se estiver tendo uma inundação, porque é um evento hídrico, é o contrário do que a gente está imaginando aqui, a gente até agora falou de falta d'água, mas o excesso também, inundação, enchente, é um evento hídrico, então por isso que a gente tem aí a Defesa Civil para fazer esses alertas, tá? Item 4, a instituição de programa permanente de racionalização do uso da água destinado ao abastecimento público, industrial, irrigação. Então tem que ter um programa permanente ali para fazer campanha, para fazer angariar recursos para fazer precauções, esse tipo de coisa. Artigo 174, para finalizar aqui a parte da água, o município deverá promover, em conjunto com o Estado, de maneira sistemática, levantamentos geológicos básicos em seu território e executar programa permanente de cadastramento de área de risco, movimentos de massa de erosão, estabilidade de encosta, construções de obras civis. Então aqui está falando que não só o município, como também o Estado de São Paulo, tem que ajudar na hora de a gente mapear onde tem área de risco, onde pode ter uma enchente, de repente ter um deslizamento, esse tipo de coisa, tá? Então, acabamos aí a parte da água. Vamos matar esses dois artigos aqui, ó, do saneamento, que são só dois artigos, tá? Que depois a gente já começa na política social. Então, ó, do saneamento. 175. As ações de saneamento executadas em consonância com o Estado devem prever a utilização racional da água, do solo, do ar, de modo compatível com a preservação e melhoria da qualidade pública e do meio ambiente. Então está falando que essas ações de saneamento quando a gente fala de, além da água, a gente fala de tratamento de esgoto, a gente fala de coleta de lixo, então várias coisas dizem respeito ao saneamento, né? Então isso tem que ser feito junto com o Estado também, então não só o município de Santos, mas o Estado de São Paulo, para poder utilizar esse racionamento de água, do ar, do solo e assim por diante. E o outro artigo aqui, 176. A lei estabelecerá políticas de ações visando impedir que loteamentos e conjuntos habitacionais sejam construídos e ocupados sem funcionamento adequado de rede de água potável, esgoto e blá blá blá. Então ele está falando que a lei proíbe que seja feito um loteamento, que sejam construídas casas onde não tenha atendimento de saneamento. Tá? Então você não pode pegar um terreno lá que não é atendido pela Sabesp, que não tem esgoto, não tem água, e sair construindo loteamento de casas e conjunto habitacional. Pode construir a sua casa, obviamente, né? Aí depois você se vira para fazer a sua a fossa séptica, seja lá o que você for fazer. Mas um loteamento, um conjunto onde vai ter muitas pessoas morando, não pode, tá? Bem, a gente continua no próximo vídeo para falar da política social e depois o principal aqui, que vai ser da saúde. Esse da saúde é muito importante para o concurso de vocês, porque vocês vão trabalhar exatamente com o sistema de rádio que atende o SAMU, né? Então eu acho que daqui pode vir alguma questão sim para a sua prova. Bem, bom estudo.